estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje tratando de um tema que aflige a todos nós na sociedade, o suicídio. Para conversar conosco, temos a satisfação de receber Júlio César de Sá Roriz, nosso amigo que veio do Rio de Janeiro e participar de um encontro dos psicólogos espíritas aqui de Goiás. Você acompanha ainda o quadro O Evangelho Responde com Calcídio Sá Roriz. Fique conosco, o programa foi feito para você. Estamos começando então o nosso bate-papo com o nosso amigo Júlio César de Sá Roriz. Júlio, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Para mim também, uma satisfação vir do Rio de Janeiro, participar do movimento espírita aqui em Goiânia e estar aqui nesse programa. E o Júlio César, que é psicólogo, trabalhador aí do movimento espírita. Júlio, esse tema suicídio, nós percebemos aí quando acessamos as estatísticas que é uma prática que vem crescendo muito aí pela humanidade. E ouvimos de algumas pessoas a seguinte alegação, de que o corpo me pertence, eu sou dono do meu corpo, portanto, se eu resolvo me matar, é um direito que me assiste, e com isso eu não estou infringindo as leis divinas. Seria por aí? Tem direitos e deveres, ninguém tem só direitos. Então, a gente, quando recebe um empréstimo da biologia, que é um espírito imortal recebendo um empréstimo da biologia no corpo, é para progredir. É uma questão do Livro dos Espíritos falar sobre isso, a questão 132, onde Kardec pergunta aos espíritos por que a gente precisa se utilizar de um corpo, né? Por que precisa encarnar? E os espíritos falam de uma maneira positiva, é para usar o corpo para evoluir, passar pelas provas, das expiações, fazer a sua parte no contexto social. Então, se uma pessoa se utiliza do corpo e diz, eu sou dono do seu corpo, é melhor dizer, eu tenho responsabilidades sobre o meu corpo, eu tenho direito e tenho deveres também. Direito de viver a vida e se colocar na sociedade de uma maneira produtiva. Né? Ou seja, não é bem assim, né? Júlio, e nós sabemos que quando nós nascemos, quando reencarnamos, todos nós trazemos ali, já impregnado na nossa consciência, um instinto de conservação, que é justamente o que nos faz, né, nos protegermos aí das situações de perigo. Por que mesmo tendo esse instinto de conservação, algumas pessoas resolvem pelo suicídio? Eu acho que a pergunta é muito apropriada, parece que é paradoxal, né? Mas não é paradoxal. Há uma questão aí que é examinada pela psicologia existencial, que é uma identificação, que faz a pessoa não perceber que a questão ela tem uma transcendência. Quando eu estou no uso da liberdade, no uso do livre-arbítrio, essa liberdade não é liberdade de, é liberdade para. Então, quando eu estou muito identificado na liberdade de, eu quero levar comigo aquilo que está constrangendo a minha liberdade. Então, há uma identificação. Então, a pessoa está com um problema, está passando um momento difícil, o medo de passar por uma vergonha, por exemplo. E ela desconhecendo a vida após a morte, de que é um espírito mortal, que na verdade matando o corpo, não vai matar o espírito, ele vai continuar com esse problema agravado e vai ter sequelas reencarnatórias nas próximas reencarnações. Então, ele identificado com isso, ele quer ir embora e encerrar a questão provacional. Isso é que a gente pode chamar de liberdade de. A nossa liberdade é para abrir o porvir dentro de uma abertura do horizonte das possibilidades. Então, quando a gente passa por dificuldades, quando a gente passa por injunções, muitas delas que a gente não tem ainda como encontrar uma saída, o melhor caminho é procurar alguém que possa ajudar. Por isso que a psicologia está no mundo, por isso que o atendimento fraterno está no mundo, dentro da casa espírita. As igrejas têm atendimento fraterno, para que se possa procurar alguém que possa abrir o horizonte da liberdade, uma liberdade no sentido de passar por aquilo como experiência. Então, o modo de ver esse problema do mundo, a vergonha, a questão do ego, a vaidade, leva as pessoas a pensar assim, bom, eu vou comigo, eu vou embora e vou levando a questão, porque eu morrendo encerro a questão.
O paradoxal mesmo é que são aqueles recados que eles deixam, as cartas que deixam. Os nossos clientes no consultório de psicologia, aqueles que permaneceram e que são parentes das pessoas que suicidaram, eles nos falam do peso, do ônus que esses recados deixaram. Então, é paradoxal também esse recado, muitas vezes até movido por uma vingança, ou por deixar uma mágoa, botando culpa em alguém, etc. Até se despedindo de uma maneira bem paradoxal. Agora, nós percebemos que muitas vezes as pessoas que cometem o suicídio são pessoas que aparentemente eram religiosas, tinham esse sentimento de religiosidade. Seria então assim uma situação de desespero extremo que faz com que a pessoa tome aquela atitude sem pensar muito? O controlador, religioso ou não, é aquele que pode ser um panicoso. O pânico é um curto-circuito, onde a pessoa não pensa. Ela vive a vida dela de uma maneira atribulada, depois é que ela vai elaborar. Então o suicídio está dentro desse campo aí, desse pânico que dá. A pessoa não vê saída, então ela só vê saída na morte. Tanto que a depressão é a anticâmara da morte. A pessoa, ela pensa no suicídio e tanto com medo, muitas vezes, até de cometer o ato extremo, ela deprime o sistema imunológico, né? Então, o controlador é aquele que acha, ele tem uma ilusão do poder de controle. Ele acha que é capaz de controlar tudo. E ninguém é capaz de controlar tudo, só Deus tem essa possibilidade. Então, alguma coisa sempre escapa, e quando escapa, ele entra em desespero, entra em pânico e comete o ato extremo. Então, você citou o religioso. Eu diria assim, se a pessoa efetivamente tem uma religiosidade consagrada na sua vida, ele não vai cometer o suicídio. Ou porque ele tem um medo das questões punitivas que a sua religião possa estabelecer, ou ele compreende como o espírita compreende que isso não resolve a questão. Então ele não tem isso no jogo das suas opções. Então muitas vezes a pessoa entra na religião, mas a religião não entra nele, ele não sai dele através das ações. Então o fato dele estar, por exemplo, no movimento espírita, não quer dizer que o espiritismo entrou e fez parte da constituição do seu modo de ser. Então muito menos sair através das atitudes que seriam mais corajosas, de enfrentamento. O suicida, ele é covarde, ele não é um ato corajoso, como muita gente pensa. Ele fugiu, mas ele fugiu para o encontro do drama que ele não consegue conviver. É um fenômeno muito interessante. Muito bem, nós estamos aqui falando sobre o suicídio, esse ato tão triste que muitas pessoas, decidem por praticar. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós vamos tentar descobrir o que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Daqui a pouquinho. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje conversando com o nosso amigo Júlio César de Sarroriz sobre suicídio. Júlio, falando então sobre essa questão das pessoas que partem para essa solução extrema, que na verdade depois descobre-se que não era a solução. Quais são as principais causas que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio? Bom, se a gente considerar causa e efeito, no sentido que é dado senso comum, as pessoas que estão diante de dificuldades que possam expô-la, por exemplo, no âmbito da vergonha. A pessoa está diante dos seus circunstantes, daqueles que são da parentela corporal, que estão ali no entorno, que uma vergonha por alguma coisa, algum ato feito. Pode ser também um efeito do processo obsessivo espiritual.
e as entidades tenebrosas encontrando campo propício para a ideia do suicídio. Elas alimentam a ideia do suicídio. Pode ser também uma questão onde a pessoa esteja premida por uma doença, onde a depressão chegou a tal ponto, o estado de enlouquecimento, mesmo que seja sem a obsessão espiritual, onde ela não se responsabiliza mais pelos seus atos, assim como ela pode cometer um crime. Seja lá o que for, a gente precisa pensar na questão do espírito imortal, que está aí, porque o espírito não morre, que está aí vivendo essa experiência corporal, e onde se mata o corpo. Então, se nós pegarmos um plano de fundo de tudo isso, uma grande ignorância, se você quiser colocar como causa, né? Uma grande ignorância da vida após a morte, de que a vida continua. Talvez seja esse um dos grandes papéis da doutrina espírita no mundo, é esclarecer a população, que aliás já estamos com 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra, de que existe uma vida após a morte, existem as reencarnações. A ignorância desse aspecto, por se considerar um ser bioquímico, porque não acha que se matar, acaba tudo. Então, essas ideias materialistas e ateias, elas também correspondem. Não são causas, porque os materialistas ateus não são todos que suicidam. São, digamos, agravantes do processo. O que a gente pode, então, considerar um campo onde fica propício o suicídio é a covardia, a pessoa achar que não tem condições de enfrentar os seus entes queridos, que poderão ter uma decepção, e a pessoa prefere então a fuga. O suicida, ele avisa, ele dá avisos, isso é muito conhecido na psicologia. Ele, de alguma maneira, nas suas conversas, ele vai sempre falando que prefere a fuga. Ou seja, ele anuncia o suicídio? Ele pré-anuncia de uma maneira subjetiva. E se você prestar atenção, se você fizer um retrospecto, eu tive um colega de profissão que ele, contando as coisas cotidianas, que na distração a gente se revela, né? Ele falava assim, que ele era mergulhador, e eu perguntei, mas por que você mergulha tanto? Todo fim de semana ele estava mergulhando, usava cilindro e tal, aquela de ar. Porque lá debaixo d'água, eu desligava de tudo, um está lá fora, eu estou aqui. Uma situação como essa, uma conversa tradicional, ele dizia, passava uma coisa dela, eu preferia me jogar pela janela. Então, já escutei de uma cliente, eu abri o consultório num sábado de manhã, ela chegou desesperada, tomada de um pânico muito grande, uma situação dramática, e ela andando para lá e para cá, abriu a janela e falou assim, o meu problema é que eu sou espírita. Eu falei, mas desde quando ser espírita é problema? Ela falou, porque se eu pudesse eu me matava. Ela dizendo que a doutrina espírita para ela, o conhecimento de que ela era um espírito imortal, estava proibindo ela fugir por aí, porque ela sabia que isso não ia resolver. E não ia fugir. Então nós estamos aí diante de uma questão de enfrentamento. Se a pessoa é livre de semeadura, ela precisa colher também. E a maioridade da humanidade está desenhada assim. No livro Roteiro, no Emmanuel, no capítulo 9, o Espírito Emmanuel, através do Francisco Cândido Xavier, ele escreve que a Terra tem 22 bilhões de entidades dedicadas a ela. Nós sabemos agora, pela estatística recente, são 7 bilhões. Então nós estamos aí vendo... são 16 bilhões de entidades e nós vemos aí uma proporção de, para cada um encarnado, 2 a 3 desencarnados. Há todo um processo ainda a ser descoberto pela ciência, pela filosofia e pela própria religião, dessa continuidade da vida, que vai diminuir bastante esse espectro do suicídio. Não tão só a questão do que se suicida, os parentes, aqueles entes que ficam com esse vazio deixado por aquele que suicida. Nós temos na nossa terapia de grupo um pai que a filha de 16 anos se jogou da janela, deixou um bilhetinho para ele. Então o vazio que deixa isso, essa sensação assim, um vácuo,
deixado. Isso também o suicida se responsabiliza. E as reencarnações com doenças congênitas graves, problemas que a ciência não sabe explicar. Por exemplo, a doutrina espírita mostra que quando nasce uma criança com uma hidrocefalia, por exemplo, por que é que aquela criança veio com hidrocefalia? Isso é um suicida reencarnado. E aquele pai e aquela mãe que sejam religiosos, mas que não sejam espírita, perguntam a Deus assim, porque eu fui escolhido, já que as religiões tradicionais e ortodoxas não aceitam a preexistência da alma, o processo reencarnatório, fica sem explicação, a lei divina fica diminuta diante dessa questão. A doutrina espírita mostra que a lei está regida na consciência. Então, eu posso fazer aqui uma análise, como é que se chama a companhia de eletricidade da cidade aqui? CELG. É CELG, né? Então, vamos imaginar que um fio desencapado da CELG está aqui. O fio que está aqui de eletricidade não foi feito para dar choque, mas inadvertidamente eu posso usar mal a eletricidade, pegar e tomar um choque, é da lei. Quando você usa mal a lei de Deus, impressa na consciência, você recebe o retorno disso, que é um modo até de aprendizado, né? Um aprendizado. Ninguém pode culpar a companhia de luz porque eu tomei um choque. Então muita gente fala assim, mas por que Deus não segurou minha mão na hora de fazer o ato extremo? É o uso do livre-arbítrio. A pessoa está ali, então, diante de uma lei para ser usada, que é o uso do livre-arbítrio, pela capacidade de usar a inteligência. Eu estou para usar a eletricidade de maneira adequada. Quando pega fogo num prédio, eu costumo ver os laudos, né? Houve um curto-circuito, como se curto-circuito fosse uma coisa normal. O curto-circuito não é normal, é uma anomalia. Alguém negligenciou e alguém é responsável. E as perícias técnicas vão mostrando que alguém usou inadequadamente a eletricidade. Sim. Não pode culpar a companhia de luz porque pegou fogo no prédio porque tinha um curto-circuito. Assim também a lei de Deus regente em nós. Nós precisamos aprender a alinhar nossa vida pela lei de Deus. E o aprendizado, você sabe, que depende do grau evolutivo do espírito. De cada um. Bom, nós estamos falando aí sobre as causas que levam a pessoa ao suicídio. Você vai acompanhar agora Calcite Sarroris com o quadro O Evangelho Responde e, na sequência, no nosso terceiro bloco, nós continuamos o nosso bate-papo com o Júlio. Daqui a pouquinho. Olá. O fabuloso Evangelho de João, mais espiritualizado dos 4. No capítulo 4, versículos 46 a 53, 54, mostra um encontro de Jesus na cidade de Caná, na Galileia, lá no norte da Palestina, lá em cima, na beira do lago de Genezaré, onde Jesus tinha, alguns anos antes, transformado água em vinho. Ali, um nobre encontra-se com Jesus e pede para que o seu filho seja curado. E Jesus diz, pode ir para casa, porque ele já está curado. Encontramos na doutrina espírita a informação de que o passe, a transmissão fluídica de uma pessoa para outra, substituindo fluidos deletérios por bons fluidos, permite o restabelecimento da saúde, principalmente realizado por Jesus, que à distância, quilômetros, conseguia realizar pelo seu nível evolutivo, pela sua possibilidade. Aquilo que hoje nós encontramos nas igrejas católicas, quando dos casamentos, celebração de casamentos, o padre geralmente pede para que todos levantem
a mão para abençoar aquele casal que está se consorciando. É o passe que a casa espírita ministra. É a mesma transmissão de fluido que os nossos irmãos evangélicos também realizam. Todos, em nome de Jesus, curando males, afastando enfermidades e possibilitando àquele que está enfermo uma oportunidade excelente de se renovar mental e moralmente, a fim de que a saúde restabelecida possa continuar com ele. Está em João, passe à distância, cura à distância realizada por Jesus, aquilo que hoje já está sendo realizado por todas as casas religiosas. O Evangelho responde. Conheça a Lé Fé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje falando com o nosso amigo Júlio César, tratando dessa questão tão triste na vida das nossas famílias, na nossa sociedade, que é o suicídio, Júlio. Falamos aí então sobre essa questão das causas, do que pode levar a pessoa a cometer esse gesto. Bom, e uma vez cometido, a pessoa se vê no plano espiritual viva. E agora? O que acontece com essa pessoa? Todo espírito que só se vê espírito no plano espiritual através de um suicídio é que aqui na Terra, enquanto estava aí investido do corpo, estava cego para a sua condição espiritual. Esse choque que ele recebe é um choque dramático, ele pode encontrar uma outra maneira de fazer isso. Então ele vai ser sensibilizado para uma situação dramática como essa, de se ver no plano espiritual sem poder voltar. Existe uma obra conhecida do movimento espírita chamada Memórias de um Suicida. A médium Ivone Pereira, da Federação Espírita Brasileira, ela psicografa o Camilo Castelo Branco. Na verdade, ele é que descreve a situação dele, que ele foi suicida no início do século XX, poeta que era. O Camilo Castelo Branco então nos conta, foi um trabalho todo ele supervisionado por Leon Denis, pelo espírito Leon Denis. Ele conta que ele ficou cego e ele não aguentou a prova, ele era muito vaidoso e ele não aguentava ficar cego e deu um tiro no ouvido. Então, para o mundo morreu Camilo Castelo Branco, ficaram as poesias, mas ele continuou no mundo. O mundo esqueceu dele, o mundo encarnado, mas ele não esquece mais, ficou fixado naquela situação, naquele lugar onde ele cometeu o crime. Muitos ficam fixados no cemitério, ficam ali agarrados aos despojos. E há um tempo no plano espiritual para depurar do perispírito, que é esse envoltório do espírito que continua com ele, com suas sequelas, para que ele possa depurar as impregnações decorrentes do ato nefasto. Então o sofrimento é muito grande, porque ele fica revendo a cena daquilo que ele estava querendo fugir. Então o estampido do revólver, a facada, o se jogar de cima de uma janela, enfim, todo aquele fenômeno como se fosse um filme que não para, é um tormento. Graças a Deus, a doutrina espírita está no mundo, as reuniões mediúnicas favorecem para que essas entidades sejam trazidas aos médiuns para reequilibrar o psiquismo, para adquirir um início de novo pensar sobre essa realidade. Então eles entram numa fase, eu falei da fase de sensibilização, ele entra então na conscientização. É uma culpa enorme que invade a alma, que eles se dão conta do buraco imenso que deixaram nas suas vidas. Tanto é que o Camilo Castelo Branco,
Ele tinha um grupo, porque lá no plano espiritual há terapias de grupo, trabalhos de salas de conversa, de diálogos, e ele, os colegas dele, suicidas, foram reencarnando, e ele foi acompanhando, e ele vai demonstrando para a gente, que vai lendo o livro, de que ele estava com medo de errar de novo. Ele, então, quer fazer parte de um treinamento no plano espiritual, onde ele pode aprimorar, poderia aprimorar certos conhecimentos, visando o processo reencarnatório. E os espíritos disseram para ele assim, alto lá, com aquele português bonito, né? Alto lá, você é um passageiro clandestino aqui. O suicida é um clandestino no plano espiritual, porque ele pegou a viagem antecipada, né? Você tem que voltar para a Terra. Né? Então ele encarou a realidade, que ele precisava olhar para a Terra e voltar, porque ele estava devendo à Terra, no contexto social, no contexto espiritual, perante ele mesmo, aquelas sequelas. E o que eu acho assim mais interessante nesse contato com os espíritos suicidas que vêm na mesa mediúnica, que vêm conversar com a gente, é que eles vêm com a esperança de que as pessoas o ajudem a não recair no erro. Então, o que a gente pode dizer para quem está assistindo, para quem está aqui acompanhando, prestem atenção nas pessoas tendentes ao suicídio, não desista dela, elas precisam de ajuda, por mais que elas possam estar jubilando, afastando a sua presença, faça tudo, porque são 300, 400, até 500 anos de atraso evolutivo para o espírito, onde os entes queridos evoluem, todo mundo vai adiante. Então fica aquela criatura com reencarnações, com doenças congênitas terríveis, passando situações dramáticas. Ninguém reencarna para suicidar-se. Ninguém vem para ser soro positivo. Uma pessoa não vem para se matar nem para matar ninguém. A reencarnação é positiva. A gente vem ao mundo para evoluir. Essa é a finalidade do processo. E quem está nos assistindo poder pensar assim, eu posso fazer alguma coisa, não só em relação a nós mesmos, não deixar esse pensamento bater. Só para poder fechar esse pensamento, eu tenho uma metáfora nessa questão, na lida do consultório de psicologia, com pessoas com tendência suicida, deprimidos, que falam em suicídio o tempo todo, né? E que se você encontrasse alguém no meio da rua que tivesse com um urubu pousado na sua cabeça, o que você falaria para ele? Você deixaria o urubu ficar na cabeça dele? Você diria assim, ô fulano, tem um urubu na sua cabeça, não é? E se ele dissesse assim, é meu urubu de estimação, ele mora na minha cabeça. Você iria fazer tudo para demovê-lo da ideia, se ele é seu amigo, se é seu ente querido, para que tire esse urubu daí, porque o urubu come o quê? O urubu come carniça. Na nossa metáfora aqui, a gente coloca pensamentos negativos, malsãs, pensamentos deletérios, que alimentam o urubu. E o urubu aí, você pode entender nessa metáfora muita coisa. Espíritos obsessores se locupletam com pensamentos deletérios de suicídio, situações dramáticas que não vale a pena passar. Então, mas olha só, ele é chamado pelo chamarisco da carniça, aspas, que é essa ideia nociva alimentada no psiquismo, essa negatividade, que é a comida de urubu. Ou seja, nós é que estamos fornecendo esse alimento. Exatamente. Uma pessoa pode dizer assim, mas a gente está sujeito a andar na rua, não vou pousar na cabeça. É verdade. Um espírito tenebroso tentar assediar, isso pode acontecer. Mas deixar fazer ninho tem conivência. Aí tem... Bom, nosso tempo infelizmente acabou. Nós te agradecemos muito, Júlio, pela sua participação. Agradeço. Esperamos que retorne outras vezes ao nosso programa em Goiânia. Tá certo. Eu estaria aqui com toda a alegria. E com certeza, se você tem interesse pelo assunto, a doutrina espírita tem diversas obras que podem elucidar as suas dúvidas. Agradecemos pela sua participação conosco e nos encontramos na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá.